Essa festa ela está cada vez mais conhecida no Brasil, cada vez mais comemorada aqui em solo brasileiro. Você já deve ter ouvido do St. Patrick's Day, ou Dia de São Patrício. Afinal de contas, o que é essa festa, o que é comemorado nessa festa e quais são as curiosidades sobre essa festividade? Quer saber mais sobre o Dia de São Patrício ou St. Patrick's Day? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso novo canal de curiosidades da internet, o Curioso Sou. Se você não está inscrito ainda no canal, já se inscreve, já ativa o sininho para os novos vídeos que chegarem e você já ser avisado. E se você gostar do vídeo, eu peço o favor de você compartilhar o vídeo, curtir e comentar também, porque isso é muito importante para que eu possa continuar divulgando esse trabalho de diversas curiosidades. Afinal de contas, aqui no canal falamos sobre os mais diversos tipos de assunto. Esportes, alimentos, lugares do mundo, festividades, feriados, e hoje justamente vamos falar sobre essa festividade que é um dos principais feriados, é o principal feriado da Irlanda e é comemorado em grande parte do mundo também, inclusive no Brasil. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. Afinal de contas, quais são as curiosidades, o que é comemorado no dia de São Patrício? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber quem foi São Patrício, né? E aí temos algumas curiosidades. Sobre São Patrício temos diversas curiosidades, na verdade. A primeira delas é que São Patrício não nasceu na Irlanda, ele não era irlandês. Na verdade, São Patrício, ele era britânico, ele nasceu na Grã-Bretanha por volta do século IV, e quando ele tinha mais ou menos, ele nasceu numa família rica, quando ele tinha mais ou menos 16 anos de idade, ele foi raptado por piratas irlandeses, foi levado para a Irlanda como escravo. Durante o período de escravidão, ele começou a se voltar para Deus. E quando tinha por volta dos seus 17 anos, ele conseguiu escapar da escravidão, que estava na Irlanda, e foi para um monastério. Lá ele de fato iniciou a sua vida religiosa para Deus, né? Começou a sua vida no catolicismo. E a partir daí, com esse desenvolvimento, né, da religiosidade de São Patrício, quando ele se tornou bispo, ele na Irlanda, ele começou a catequizar os pagãos irlandeses. Afinal de contas, naquela época, na Irlanda ainda não existiam católicos. Que, por curiosidade, a Irlanda é um dos maiores países católicos do mundo. E isso graças a São Patrício, que foi para lá evangelizar, né, as pessoas locais que eram consideradas pagãs. Uma outra grande curiosidade de São Patrício é que o dia de São Patrício, ou St. Patrick's Day, que é comemorado todo ano no dia 17 de março, o dia 17 de março, na verdade, é o dia da morte de São Patrício. São Patrício, ele morreu no dia 17 de março do ano 461, e o dia 17 de março ficou conhecido como o dia de São Patrício. São Patrício, na verdade, ele é o padroeiro da Irlanda. É como se fosse a Nossa Senhora aqui no Brasil. A gente não comemora o feriado de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro? Pois é, os irlandeses comemoram no dia 17 de março o dia de São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda, por causa de toda essa história aí que eu estou contando para você. Uma outra curiosidade sobre São Patrício é que dizem que na Irlanda, na verdade é constatado, na Irlanda não existe cobras na Irlanda. Nenhum tipo de cobra, nenhum tipo de espécie de cobra na Irlanda. E dizem que justamente São Patrício que expulsou as cobras da Irlanda. Então, sendo assim, se você for para a Irlanda, pode ficar tranquilo que você não vai ser picado por uma cobra. O outro grande símbolo, tá, da festa de St. Patrick's, agora falando sobre símbolos, temos o trevo. Cuidado, não confunda o trevo irlandês por um trevo de 4 folhas, porque não é o trevo de 4 folhas. O shamrock é o trevo de 3 folhas. Mas por que o trevo irlandês é o trevo de 3 folhas? Né? Dizem que até o trevo da sorte, a sorte irlandesa. Justamente como a Irlanda é um país de maioria católica, St. Patrick, né, o São Patrício, ele utilizava esse símbolo, né, de trevo de 3 folhas, justamente para poder catequizar os pagãos local na época que ele estava fazendo a evangelização, né, do catolicismo na Irlanda.
E justamente o trevo de 3 folhas, ele significa a Santíssima Trindade, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o trevo de 3 folhas ele é tão importante e é um símbolo muito cultuado na Irlanda. Então, essa é a curiosidade do Shamrock, que é o trevo de 3 folhas. Aí nós temos um outro símbolo muito importante, que aí vem da cultura mística irlandesa, né? Que é justamente o Leprechaun. O Leprechaun é um doente, um duende, desculpa, doente não, um duende, né? Que ele, dizem que ele habita florestas e jardins e que na verdade ele é um sapateiro, né? Então na verdade ele faz parte da cultura folclórica irlandesa e justamente falando sobre a questão do folclore, temos o Leprechaun ligado ao pote de ouro que é encontrado no final do arco-íris. Então o Leprechaun é uma figura muito importante aí do folclore irlandês e do dia de St. Patrick também, né? Uma outra curiosidade é que no dia de São Patrício, né, no dia 17 de março, na Irlanda tudo fica verde. Até rios são tingidos de verde, a cerveja eles tingem de verde, a comida é verde e uma curiosidade, você precisa vestir verde, você precisa ter uma peça do seu vestuário verde. Porque dizem que, até por brincadeira, se você não vestir verde no dia de São Patrício, se você for numa festa de St. Patrick e não tiver de verde, você é penalizado com beliscões. Então você já sabe, tá aí a dica, vai participar de uma festa de St. Patrick, vai para a Irlanda nessa época do ano, precisa ter verde. Então, mas por que o verde? A questão do verde é porque o verde é o símbolo da Irlanda, por alguns motivos. Uma, a questão do Shamrock, o trevo de 3 folhas que é verde, e outra porque a ilha, né, a Irlanda, para quem não sabe, a Irlanda é uma ilha, é chamada a Ilha Esmeralda, vamos dizer assim, porque ao longo do ano chove muito na Irlanda, e por isso, por causa da chuva, tudo tá sempre bem verdinho, vamos dizer assim. Então o verde é um símbolo da Irlanda, inclusive que está na bandeira, né? A bandeira da Irlanda, ela é muito parecida com a bandeira italiana, só que na Irlanda você tem o verde, o branco e o laranja, na italiana você tem o verde, o branco e o vermelho. Então, inclusive muitas pessoas confundem essas bandeiras. Uma outra grande curiosidade sobre a festa de São Patrício é o desfile. Em Dublin nós temos um dos maiores desfiles do mundo, né, para comemorar o 17 de março, que é a data de St. Patrick. Mas o maior desfile do mundo, considerado por muitas pessoas, é o de Nova York. Porque Nova York é uma das cidades que tem a maior comunidade irlandesa no mundo, assim como Boston, no estado de Massachusetts. Então, Nova York é considerado aí, vamos dizer assim, como o maior desfile do feriado do dia 17 de março. Uma outra grande curiosidade, tá, sobre essa festa é que, na verdade, o irlandês ele é conhecido aí como um beberrão, né? Assim, todo mundo sabe aí que na Irlanda uma das bebidas prediletas é a cerveja e dizem que o irlandês ele bebe demais. Isso daí não sei se é folclore ou não, mas dizem que sim. E uma grande curiosidade sobre essa questão é que na Irlanda você não pode beber na rua. Exatamente, o irlandês bebe muito, mas só pode beber dentro dos estabelecimentos comerciais permitidos e em suas casas. Porém, no dia de St. Patrick, você estiver na Irlanda, você pode consumir bebida alcoólica na rua. Já nos outros dias do ano é proibido, inclusive você pode ser multado por isso. Então, se você for para a Irlanda, não vai achando que você pode beber em qualquer lugar a qualquer hora não, ok? Então, procure aí, se informe e veja onde você pode beber. No dia de São Patrício, está liberado. Uma outra grande curiosidade, a cerveja. Já que a gente estava falando sobre a cerveja é uma das bebidas mais tradicionais do dia de St. Patrick. E a cerveja tradicional da Irlanda, vamos dizer assim, a cerveja nacional irlandesa, é a cerveja do tipo Stout. A cerveja Stout ela é uma cerveja extremamente amarga e ela tem aí um gostinho aí de café também. E ela é uma cerveja escura, ela é bem preta e tem uma espuma densa, né,
é meio branca, meio que pro caramelo. É uma cerveja muito gostosa, inclusive uma das marcas mais famosas do mundo, aí, vamos dizer assim, a Guinness, é uma das maiores fabricantes, né, da cerveja Stout, que é muito, inclusive, muito consumida no dia de São Patrício. Inclusive, esse consumo de Guinness no mundo, ele dobra em relação ao restante do ano. Então, a cerveja, vamos dizer assim, nacional e da festa de St. Patrick é a cerveja Stout, e no dia de São Patrício, muitos lugares tingem essa cerveja de verde. Uma outra grande curiosidade agora é que o dia de São Patrício ele vem se espalhando ao longo do mundo, muitas pessoas comemoram, e isso não poderia ser diferente aqui no Brasil. Se você está aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo é uma das cidades que mais comemora essa data, você pode comemorar também e conhecer mais sobre essa tradição do St. Patrick's Day, indo num pub irlandês. Escolas de inglês comemoram bastante, e até outros colégios que não tem, vamos dizer assim, colégios comuns, né? Também, hoje em dia, com a molecada, começaram a comemorar o dia de São Patrício também. E se você quiser, você pode adquirir através desses conhecimentos e pesquisar um pouquinho mais e fazer uma festa dentro da sua casa, chamar os amigos, os parentes, assim como eu costumo fazer. No dia de St. Patrick, a gente costuma fazer uma festinha aí, a estilo irlandês aí para alegrar um pouco, é ou não é? Afinal de contas, diversão é sempre bem-vinda. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha matado as curiosidades, tenha conhecido um pouquinho mais sobre o St. Patrick's Day. Eu já estou com a minha camiseta verde preparado aí para a festa. E você, já arrumou a sua peça verde para ir para a festa? Não se esqueça, é obrigatório vestir pelo menos uma camiseta ou uma calça verde aí para não passar vergonha na festa, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe aí com os amigos, familiares, curta e a gente se vê na próxima curiosidade, no próximo vídeo. Até lá!